Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Assentem-se, por favor. Você que está em casa, que o Senhor te guarde, te proteja. E saiba que se você estiver ligado com Deus, como nós estamos ligados aqui, tudo aquilo que nós vamos receber, já estamos recebendo, participando, vamos receber ainda. Certamente aí na sua casa você vai desfrutar dessa bênção do Senhor. Eu quero falar sobre 3 cadeiras. Essas 3 cadeiras que eu coloquei ali, vou pedir para Juliana arrumá-la da maneira que eu quero. Cadeira 1, cadeira 2 e cadeira 3. Vocês de lá estão vendo? Estão vendo? Obrigado. Olha para mim agora. Você acha que você já sabe tudo sobre a tua vida cristã? Se está segura que sim, olhando essas 3 cadeiras, você vai ver que tem muito que aprender até eu terminar essa palavra. Aliás, quanto mais a gente vive, mais temos a aprender, não é mesmo? Porque quem para de aprender, provavelmente já está perdido, já está morto. Nós vivemos sempre aprendendo. E a nossa função é virmos para um culto, para prestarmos um culto não para nós, para Deus. E quando nós prestamos um culto para Deus, nós vamos aprendendo que Ele vai se manifestando. Por que às vezes Deus não se manifesta? A cadeira número 1, aqui nessa cadeira, a cadeira estão os salvos. Quem está aqui nessa cadeira já tem certeza que para onde está indo. Aqui você percebe que o reino não é sobre coisas deste mundo. Então seu foco nunca está nos problemas, mas sempre nas oportunidades do reino. Os problemas vêm, mas você vai enfrentar os problemas sabendo que você está numa posição privilegiada. Os cristãos que estão nas cadeiras 1 e 2, todo cristão que se considera cristão, que crê em alguma coisa, todos estão salvos. Aparentemente, não há diferença, tanto faz eu estar numa como na outra. Eu estou salvo, estou feliz, estou bem, estou garantido, né? Se você estiver vivendo em qualquer uma dessas, você está salvo. Não trata-se de teologia calvinista. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso, não. Nós sabemos, nós lemos a Bíblia e nós entendemos que a salvação ela é dada para nós, mas depois que nós tomamos ela para nós, nós precisamos mantê-la conosco. Está bem claro, a Escritura diz, aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Está lá em Apocalipse, quem permanecer, salvo, né? Até o fim. Então, há salvação nas duas, mas há uma grande diferença entre a 1 e a 2. Diz um pastor norueguês, chamado Leif Etland, que a maioria dos cristãos da cadeira 2, às vezes visitam a cadeira 1. Aqueles que vivem na cadeira 1 estão enraizados. Os que estão lá, de vez em quando visitam aqui, mas quem está aqui
está enraizado no espírito de filiação. Isso aqui você é filho. Quem é filho, está em casa, não é mesmo? Quem é filho tem direito naquilo que é do pai. Então, essa é a diferença. A cadeira 1 é onde se experimenta o prazer de Deus sem precisar fazer muita coisa para isso. Você vive nele. Quem senta nessa cadeira já tem uma nota média para aprovação. Você sabe quando... Agora está acontecendo aí, hoje aconteceu uma prova do Enem aí para concursos. Você sabe que qualquer concurso que você fizer, você tem que ter uma nota média. Caso contrário, você é reprovado. E o apóstolo Paulo diz assim lá em Coríntios: vocês precisam ser aprovados, se é que já não estáis desaprovados, né, Adriano? Se é que já não estáis. Então nós precisamos ser aprovados, mas precisamos manter essa aprovação, amém? Manter com essa média. Nessa cadeira você sente-se aceitado no ambiente de descanso. Leia comigo Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 32 ao 34. Evangelho de João, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? O Espírito Santo, quando você está na cadeira 1, o Espírito Santo repousa sobre você e você torna-se sua habitação. É você que vai tornar-se habitação dele. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 6, um texto bastante conhecido no nosso meio, mas é importante você ler. Capítulo 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Então, nós precisamos, quando você está na cadeira 1, você ouve a voz do Pai como filho, como filha, e confia que Ele é capaz de guiá-lo por onde for melhor. Aliás, Jeremias 29, ele fala lá, 600 anos antes de Cristo: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Eu vou mandar vocês para um cativeiro, mas vocês fiquem lá, não se rebelem, casem, deem as filhas em casamento, casem vossos filhos, multipliquem-se aí, porque quando chegar o meu tempo, eu vou trazer vocês de volta. Ele sabe que bem Ele quer a nosso respeito. Deus nunca quis nosso mal, mas para isso nós precisamos ser o templo do Espírito Santo para nós podermos ouvir Ele falar conosco. Porque pela experiência que eu tenho, David, o Espírito Santo, pelo menos comigo, é assim. O Espírito Santo fala comigo? Fala. Mas nunca aqui. Ele fala aqui. O ouvido do crente é aqui. Ouvido humano também não é aqui. É aqui. Aqui só capta. Capta aqui, ouve aqui. Mas do crente não é aqui, é aqui. A voz do Espírito. Ele fala aqui, se ele estiver morando aqui. Então nós precisamos
saber quem nós somos, aonde nós estamos. Você sabe que pertence a Ele, então você pode acreditar nas promessas de Deus e se comportar como Ele o chamou. Falamos agora, tu me chamou do ventre da minha mãe. O crente sabe disso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor te escolheu lá no ventre da sua mãe, para você vir aqui sentar. Por isso que você está salvo, porque se você não estiver salvo, você não estava aqui. Você está salvo, mas vamos caminhando para nós vermos a diferença que nós temos aí. Para fazer o que Ele pedir sem duvidar. Esse é o problema. Quando nós pertencemos a Ele, Carlinha, nós sabemos que se Ele nos chamou para fazer qualquer coisa, nós vamos, porque nós sabemos em quem nós cremos, e nós sabemos que Ele vai nos capacitar. Por isso esse negócio, quando você recebe um convite, você começa assim, eu não sei fazer isso, eu acho que eu não estou capacitado ainda. Porque você deve estar lá na cadeira 2. Porque se você estiver na 1, você vai dizer, me chamaram, Ele vai me capacitar. E você assume sem dúvida nenhuma, amém? Você aprende a ser, a ter e fazer na ordem correta. Quando você sabe quem você é, você vive na sua herança de filiação e segue o seu destino. Lucas, volte para mim comigo aí, Lucas capítulo de número 17. Lucas de número capítulo 17, versículo de número 21. Diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Você não anda atrás de onda da época, para lá e para cá, atrás de revelações faraônicas. Você sabe, quando você quiser falar com Deus e ouvir a voz de Deus, você vai para isso aqui, ó. Você vai de joelho no chão e você vai falar com Ele lá no seu quarto, lá na sua sala, lá no seu banheiro, qualquer lugar que você orar. Lá no serviço não dá para orar, porque é bom até falar isso, sabe? Lá no serviço você não está ganhando pago para ir lá para um canto orar. Lá no serviço está ganhando para trabalhar. Se você for para um canto orar, você está roubando do seu patrão. Sabia disso? O seu patrão paga você para trabalhar, não para orar. Quando você quiser orar no trabalho, aproveita a horinha do banheiro. Aquela não dá para ir ninguém no teu lugar, nem o patrão. E ali você não está roubando. Você vai lá, mas lá naquele lugar fedido, põe lugar fedido é banheiro de indústria. Lá o Espírito vai te ouvir, pode falar. Pode pedir para o Senhor, eu estou precisando agora aqui, do teu socorro. Ele vai te socorrer, porque Ele está em você, não naquele banheiro. Lá o cheiroso é você, não é o banheiro. Lá o templo é você, não é aquele banheiro. Então, lá você busca e sabe quem você é. Não precisa, corre ali, corre lá. Você fica aonde você foi encontrado por Deus. O Senhor te chamou, aqui eu aprendi, aqui eu cresci, aqui eu amadureci, e aqui eu tenho para dar para alguém que vai chegando, e você vai trazendo e fazendo a tua parte. Você não está tentando ir da terra para o céu, mas trazendo o céu para a terra. Essa é a diferença. Por isso que ele fala aqui, quem está na cadeira 2, vez em quando visita aqui. Aí quando visita aqui, chega até o céu. Tenta ir ao céu. Mas a nossa obrigação é trazer o céu até aqui, até a terra.
Amém? Você está entendendo? Nós precisamos trazer o céu até onde nós estamos. Foi Jesus que disse: o reino está dentro de vós. Nós, filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo está dentro daqueles que permanecem na cadeira número 1. Quando você vai para 2, aí você vai ver o que acontece tudo na cadeira 2. Na cadeira 1 você torna-se um rio transbordante de justiça e paz. Veja Romanos capítulo 14 comigo. Romanos capítulo 14. Versículo de número 17 ao 18. Diz assim. Capítulo Romanos 14, versículo 17 ao 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? O cristão da cadeira 1 vive sobrecarregado, mas não com as coisas do mundo. Vive sobrecarregado com as coisas de Deus, porque essa é a atmosfera do reino de Deus. Ele senta-se na cadeira e ali ele tem certeza. O cristão que senta aqui, amados, ele tem paz. Qualquer situação. Cristão que senta aqui, ele tem segurança. Cristão que senta aqui, ele tem certeza. Cristão sentado aqui, pastor Udo, ele vê uma nuvem escura lá, e diz: lá vem uma tempestade forte, pela cor da nuvem vai dar até granizo. Mas ele olha para o leste, ou para o oeste, e vê uma pequena nuvem avermelhada, e diz: a trovoada está vindo, mas já vem o sol em seguida. Porque ele sabe que aquela nuvem vai passar. Tempestade não é contínua, ela é temporária. O cristão que está aqui, ele fica doente, mas ele não se desespera, porque ele diz assim: eu sei que Deus vai me orientar, vai me colocar no médico correto, o médico vai acertar o medicamento, eu vou estar tranquilo, se eu precisar fazer uma cirurgia eu faço, porque Deus está comigo. Mas também eu vou orar, porque Deus pode me curar. Você tem certeza que Ele cura? Não existe espécie de enfermidade impossível para Deus. Então, quando você está aqui, até na perrenga do casamento, porque se você disser para mim: ah, pastor, meu casamento é tão bom que no meu casamento nunca tem... Não me engana, meu irmão. Eu vou fazer 66 anos de casado, e eu me dou bem com a minha mulher. Me dou bem. Mas que tem perrenga, tem perrenga. Às vezes ela diz assim para mim: eu não te conheço, não estou te conhecendo. Sabe o que eu digo, Patrícia? E é bom que não conheça. Aí, bico, fica que é um tucano. Mas aí sobe a escada: oh Jesus, por que eu fiz isso? Me perdoa mesmo. Aí volta mansinho. Quem está na cadeira 2 passa por tribulação. Eu me lembrei, de manhã estava falando com a minha mulher, 18 anos atrás, né, amor? Você teve notícia do câncer. Eu estava no Recanto da Paz, ela foi fazer uma endoscopia, e de manhã eu fui para o Recanto da Paz para jejuar, os pastores estavam todos jejuando lá, e eu disse para ela assim: amor, você quer que eu vá lá buscar contigo lá na clínica? Não, eu vou sozinho, é só para pegar o exame só. Tá bom, fui para lá. Mas chegou lá meio-dia, uma coisa me incomodou, tenho que ir para casa. E eu me mandei.
Quando cheguei em casa, eu entro na porta, ela arrumadinha, que tinha vindo do médico, arrumadinha. Olhei para o rosto, ela pálida. O que foi? Eu estou com câncer maligno no estômago. Glória, eu não me apavorei. Eu botei a mão no tórax dela e disse assim, em nome de Jesus, está queimado, cancelado, anulado, rejeitado, câncer maligno, sai daqui. Eu olhei para ela assim, amor, nós vamos sair dessa. Tranquilo. Sabe por quê? Eu sabia que Deus ia trabalhar. Procuramos um médico, procuramos 2, procuramos 3, para ver se de fato era. E o médico disse, seu Leodoro, temos que abrir o peito da dona Eusina, porque eu tenho que pegar eles. Nós chamamos de peça, ele disse. Nós precisamos ter a peça na mão, para ver se tem metástase. Não tem problema, pode operar. Ela foi para a cirurgia tranquila. Eu fiquei lá na sala esperando. Quando terminou a cirurgia, ele apareceu na parede assim, a Eusine está curada. Eu disse, glória a Deus, eu sabia, doutor. Calma. Precisa a biópsia, o resultado da biópsia. Seja qual for, doutor, ela já está curada, o senhor já falou. Já está falado, Deus já disse. Dona Eusina está aí, 18 anos. Aleluia. Não precisa fazer rádio, Léo, não precisa fazer químio, não precisa fazer nada. Quem está aqui passa por lutas e problemas, passa por dificuldade, mas o foco seu não está na dificuldade, o foco seu está em Deus, que vai resolver a sua dificuldade. A crise vai atingir todo mundo, mas você vai passar ileso. Claro que na crise, nem sempre dá para comer. Tem gente que gosta de caviar, eu fui comer, péssimo. Mas a Bíblia não fala que você vai ter, lá no deserto, Deus falou para eles, eu vou sustentar vocês, não fiquem preocupados. Mas nisso, vou fazer maionese no domingo, vou fazer lasanha na sexta-feira, segunda-feira eu vou fazer feijoada. Ele falou, não faltará para vocês a água e o pão. É de água e pão que nós vivemos na cadeira 1. Água e pão, você pode sentar na cadeira 1 e ficar tranquilo, que você não vai passar necessidade. O teu problema vai ser resolvido. Amém? Agora na cadeira 2. Aqui, a pessoa está salva. Mas aqui é o reino do eu. E você sabe, né? Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou bom. Você não presta, bom sou eu. Eu sou o cara. Quando você entra nesse reino do eu, sabe? Você pretende viver para Deus, em vez de viver de Deus. A diferença é grande, Dani. Viver para Ele é uma coisa, viver dele é outra. Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vive de Deus, porque está enraizado no Espírito. Nós vimos no lado de cá, aqui nós estamos enraizados, quem está aqui no Espírito de filiação. Aqui, quem está aqui no eu, Espírito de orfandade. A diferença é grande entre filho e órfão. Quando você senta ali no espírito de orfandade, você começa a reclamar. A maioria dos cristãos não nota a diferença entre a cadeira 1 e a cadeira 2. A maioria não percebe essa diferença. E eles vivem, são salvos.
Porque a diferença é muito sutil. A diferença, todos nós já sentamos na cadeira 2 sem percebermos. E muitos de nós, Cláudio, permanecemos ali, sentados. Somos salvos, sim, mas por quê? Porque Deus não me ouve, porque Deus não me ajuda, porque Deus não me cura, Deus está me castigando, que pecado eu fiz? Isso é quem está na cadeira 2, que não se conhece, não tem a identidade dele em Deus. E aí vem todas essas perguntas: por que acontece isso comigo e não com fulano? Por que acontece isso, acontece aquilo? Na cadeira 2 você vive sob pressão. Aqui é o que você faz, que faz de você o que você é. Na cadeira 2. O que você faz é que faz de você o que você é. Na cadeira 1 não. Você é o que você é porque você é filho de Deus. Você sabe quem você é. Você tem a tua identidade de filiação de Deus. Na cadeira 2 você é o eu. Se eu não fizer, o que vão dizer de mim? Teve sua pressão, preocupado com que as pessoas estão pensando de você. Eu falei esses dias atrás com um jogador de futebol, e ele não é membro da igreja, conversando, perguntando para mim sobre uma coisa, sobre outra. Eu falei para ele assim: você joga futebol, né? Sim, jogador profissional. Toda a torcida te aplaude ou às vezes a torcida te xinga? Grande parte dos jogadores de futebol são xingados, não só eles, até a mãe. Se eles forem dar a bola para a torcida, eles desistem da profissão. Mas deixa o cara falar lá. Porta para ele está jogando e fazendo a parte dele. Não é assim? Por que nós cristãos ficamos sob pressão da torcida? O que é que o irmão vai falar se eu fizer assim? Se eu não fizer isso, o que é que vão dizer? Você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer, como filho e como filha de Deus. Aí você está sabendo o que acontecer com você. Você lembra o que João Batista viu? Quando Jesus chega, ele batizava todo mundo. Mas quando o Filho de Deus chegou, ele disse: eu vi, nós lemos ali, eu vi o Espírito Santo vir e pousar sobre ele. Que ele era o Filho, ele disse: esse é o Filho de Deus. Os outros estavam sendo batizados. Ele chamou de raça de víbora e um monte de coisa. Mas quando chegou o Filho de Deus, algo aconteceu diferente. Você tenta saber quem você é, você está chegando no céu, em vez de trazer o céu para a terra. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista disse assim: porque está próximo o reino dos céus. Na cadeira 12, você tenta chegar no céu, em vez de trazer o céu para você na terra. Essa é a diferença. Os cristãos da cadeira 2 estão sempre reclamando que está ruim, que está difícil, como eu falei há pouco aí. Por que Deus não me ajuda? Por que está acontecendo aquilo? Lucas capítulo de número 9, volta um pouquinho aí, Lucas capítulo 9, versículo de número 52, 56, Lucas 9, 52 ao 56 diz assim: enviou mensageiros que o antecedessem, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, que lhe prepararam pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu descer para consumir esses caras? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Sabe o camarada da cadeira 2? A perspectiva deles é não se misturarem com as pessoas do mundo, porque eles são muito bons. Mas Paulo diz:
Se fosse para nós separar desse mundo, não estarmos misturados com quem é do mundo, nós temos que sair daqui. Nós temos que viver no meio das pessoas, sabendo quem nós somos. Nós somos da cadeira 1, nós somos filiados, nós temos uma mensagem para levar para essas pessoas. 1 Coríntios 5, 9 e 11, não? Diz, 1 Coríntios 5, volta ali comigo, versículo 9 até o 11, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente os impuros deste mundo, ou dos avarentos, ou dos roubadores, ou dos idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esses tal nem ainda jamais comais, nem comais. Como ganhar os não crentes se nós vivermos longe deles? Como é que vamos alcançar? As pessoas dessa cadeira não trabalham com Deus, mas para Ele. Pessoas que conhecem o Pai, mas não encontram sua identidade nele. Sentem-se filhos, não sentem-se filhos da verdade. São pessoas que fazem da igreja ou da sua casa orfanatos espirituais. Vêm aqui, estão sempre pensando em si mesmo, porque Deus não escuta, porque Deus não responde. Pessoas que vêm à igreja só para receber uma oração no final. Louvor é chato. Certamente essa mensagem minha para alguns que estão na cadeira 2, se estiver na cadeira 2, está sendo que nem lixa no ouvido. Demorada demais, pastor, termina logo esse negócio. Sabe por quê? Porque o louvor não é para Deus, o louvor é para ela, na cadeira 2. Aí, David, você pode se consagrar, pode cantar, pode fazer, nada serve. Tom está fora, tua voz é ruim, do outro é ruim, o cara do violão, não, pregador é péssimo, enfadonho. Ele está na cadeira 2, tudo é ruim para ele, porque ele não está vivendo a vida dele com Deus. Mas quando você está com Deus, o camarada começa a cantar. O que é que nós fizemos ontem aqui demais, Davis? Cantamos o hino. Nem pregação pregamos, né? Que nós viemos aqui para nos consagrar. Nós viemos aqui para falar com Deus. Nós viemos aqui para receber o Espírito Santo de Deus falando conosco. Ai, tudo serve, tudo é bom. Se o ar está ligado, está ótimo. Não tiver, também não faz mal, abre a janela. Se tiver vento, não tem. Você não se preocupa com essa atmosfera, você se preocupa com aquilo que você está recebendo. Aí tudo penetra, tudo é bom. Eu já fui num congresso, um hotel de luxo, homens de negócio, e uma pessoa pregou, e quando cheguei no hotel, eu vi duas pessoas, um disse assim, que troço ruim, poxa, não tinha nada que prestasse hoje. Eu fiquei pensando, aí, do lado, eu vi uma mulher assim, que palavra, que mensagem gloriosa. Mas era a mesma pessoa falando, Carlinha. Era a mesma pessoa no Ordelei que estava pregando. Uma era um negócio que não se aproveitava nada, cadeira 2. E a outra, que palavra. Está na cadeira 1. Está recebendo do céu. E as coisas do céu, às vezes, Patrício, ela corta dos dois lados. Corta para lá e corta quando volta. E corte é bom? É bom, Bruno? Cortada no dedo assim? Dói, né? Não gostamos quando corta. Mas Hebreus diz que
A palavra dele é como espada de dois gumes. Vai, corta. Volta, corta, para dividir. Assim como a espada divide juntas e medulas, ela divide os pensamentos e espírito, sabendo quem nós somos quando nós estamos na cadeira correta. Amados, e a cadeira 2, pastor? A cadeira 3. Cadeira 3 é o mundo. Aqui não tem salvação. Bah, mas nós podemos dizer que não há salvação? Aqui estão os perdidos do mundo, porque não acreditam. Se não crer, amado, não tem salvação. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Aqui, nessa cadeira 3, segundo pesquisa, tem mais ou menos 1,6 bilhões, Arabel, de muçulmanos. Muçulmanos não são salvos. Esse pastor que eu falei, norueguês, que estava lá, ele foi chamado por Deus para pregar para os muçulmanos. E Deus disse: eu vou te dar 1 milhão de muçulmanos. 1 milhão. Fraco o ministério, né, Carlinhos? E não é pregar, Moacir, nos Estados Unidos, para muçulmano que vivem nos Estados Unidos, na África, Europa. Para pregar lá no Paquistão. Lá no meio daqueles caras, que você olha assim, a reunião deles é só barbado. Não tem mulher. Ui. Não faz a nossa, né, Jaime? Não faz a nossa teoria. Nós gostamos de estar misturado. E lá é só homem, mulher não tem valor. Em 18 anos, Deus já deu para ele mais de 1 milhão de muçulmanos. Aceitaram Jesus. E chamam ele de pai. Os outros, 1 bilhão e 600 milhões, eles não aceitam Deus como pai. Eles têm Deus como criador dos céus e da terra. Eles adoram Alá, criador dos céus e da terra. Eu não aceito Deus como pai, porque Abraão, ele diz que Abraão mandou Ismael embora. E pai que manda filho embora não é pai. E aí, se não tem pai, não tem filho. E se não tem filho, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí estão eles, aí estão 500 milhões de budistas, 500 milhões de hinduísmo, 500 milhões de hinduísmo, chineses. Nós tivemos lá agora, antes da pandemia, e eu cheguei no aeroporto, o rapaz estava comigo assim: vô, estava com meus netos, chamado de vô, e ele: vô, o que o vô achou? Eu disse: olha, eu estou vendo assim que os camaradas vieram para ficar mesmo, os caras são bons. Mas tem uma coisa que eu percebi, eu acho que esses caras aqui não tem nada, muita coisa com Deus não. Aí ele pegou, entrou na internet: vô, 48% dos chineses não acreditam em nada. Os budistas acreditam em Buda, os hinduístas, lá tem vaca, tem rato, tem barata, tem tudo que é bicho, é Deus para eles. Mas a metade dos chineses não acredita em nada. Estão aí, mais 500 milhões de gente. Ateus, agnósticos, feiticeiros. Nessa cadeira não tem salvação. Agora tem uma coisa, amados: se nós não nos misturarmos, nós que estamos aqui, não nos misturarmos lá, quando é que nós vamos ganhar essas pessoas, Glorinha? Nós precisamos ir atrás.
É por isso que nós temos casa de paz, temos célula, temos encontro com Deus, temos N ferramentas para nós irmos lá e tirarmos, fazer eles acreditar naquele que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso. Essas pessoas da cadeira 3 estão procurando amor, segurança, valor, significado, propósito, mas não encontram, porque elas servem o maior Deus desse século, o dinheiro. E aquilo que você faz, você adora. Você precisa cuidar. Se você estiver na cadeira 2, mesmo salvo, você é capaz de construir a sua casa e você passar a adorá-lo, e você não tem mais tempo para vir na igreja servir a Deus. Você quer que Deus vá lá na sua casa. Aquilo que nós construímos, nós adoramos. Vocês lembram de Arão? Moisés subiu, disse: Arão, fica aqui com o povo. Quem tiver problema, fale com Arão. Daqui a pouco Deus disse: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. E aí Moisés chega lá, Arão serviu a pressão do povo. O que é isso, Arão? O povo me pressionou aí, eu não soube o que fazer. E aí saiu isso. Teve a coragem, saiu isso. Eu não, ele moldou. Ele moldou um Deus, fundiu um Deus e adorou. Quando Moisés desceu, ele estava adorando, e Moisés junto, Arão junto. Então aquilo que você constrói, você adora. Você tem que adorar aquele que você não construiu, aquele que te fez, e aquele que disse: você é meu. E você reconhecer que Ele é o único Deus que pode te salvar. A esse você pode adorar. E eu quero que você feche teus olhinhos.